oração de orar ao Senhor. Pai, Deus de amor e bondade, Deus todo-poderoso, aquele que é o dono de todas as coisas, reis, Senhor dos senhores. Aqui nós nos colocamos diante de Ti, eu me coloco, Senhor, diante da Tua face neste momento. Pai, me usa como canal, Senhor, para falar do Teu amor, da Tua palavra, aquilo que o Teu Santo Espírito tem a falar, Senhor, e a ministrar hoje ao Teu povo, Pai. Aquilo que foi falado ao meu coração, Senhor, que não haja engano, que não haja dúvida, mas que flua no Teu Espírito neste lugar, Pai. Prepare os corações, Senhor, abra os ouvidos, tira todo o entendimento, Pai. Nós te louvamos já por tudo que o Senhor tem falado, tem feito neste lugar, Pai. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor. Isso nós fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje na Bíblia da Ana, eu li na versão King James. Ainda bem que eu peguei a Bíblia da Ana, né? Porque eu achei que ia ter outro projetor e eu falava por na versão King James. Mas a letrinha da Bíblia dela nem povos consigo muito alcançar ela aqui. Agora eu vou no celular também, por conta da vista e da versão. Eu cheguei ali, brinquei com o pastor, né, eu peguei o projetor, porque eu tinha vários slides para passar, e ele olhou para mim, deu uma risadinha, mas não era, está nas folhas mesmo. Porque a palavra que eu tenho nessa noite é uma meditação minha, uma palavra que o Senhor trouxe de meditação ao meu espírito, né? As anotações que tem aqui foram anotações que eu fui fazendo durante essa ministração do Espírito Santo na minha vida. Então eu redigi elas e orando ao Senhor, o Senhor trouxe que era essa palavra também para o seu povo. Então eu creio, né, que a palavra dele não volta vazia, e assim como ela me ensinou no meu coração, tem hoje corações que necessitam dessa palavra também. Amém? Quero ler com os irmãos em 1 João, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 7 ao 18. Então, o projetor, eu estou falando nas Bíblias normais. Então, é gostoso, né, estar assim, nós estamos mais em comunhão, mais aconchegados, mais pertinho, né? Me fez lembrar da minha infância, 40 anos atrás, quando meu pai estava construindo um templo. Nós tínhamos que cultuar dessa forma, às vezes na metade da igreja, para outra metade ser terminada, às vezes nos fundos, quando terminou os banheiros, as salinhas do fundo. Então era dessa forma que a gente cultuava. E é uma prova de que a igreja segue caminhando, porque 40 anos depois, templos continuam sendo construídos, edificados, a igreja continua crescendo, a igreja continua caminhando. Aleluia! Glória ao Senhor. Aleluia! Diz assim o texto de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, desta forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente neste amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós,
a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos deste mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Amém? Amém. Quero repetir o versículo 17 e 18, porque a minha palavra é focada nesses dois versículos. Eu vou repetir o 17 e 18, que diz assim: desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantes somos deste mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Eu venho de um período deste último ano, onde essa palavra foi ministrada pelo primeiro, porque o ano de 2025 foi um ano muito desafiador na minha vida. Foi um ano que eu fui tremendamente assolada espiritualmente pelo medo. Algo espiritual mesmo, um ataque contra a minha vida, que eu tive que batalhar profundamente contra isso. E por diversos momentos, eu me questionei porque eu estava sendo assolada daquela forma, né? Porque viver o medo é anular o amor de Deus. A palavra diz aqui que o amor lança fora todo medo. Quando eu vivo o medo, quando eu dou abertura, ou quando eu dou marcha, ou quando eu me permito me mover por esse sentimento, eu estou anulando o amor de Deus. E eu comecei a me questionar muito nesse sentido. Do que eu estava fazendo com relação ao amor de Deus, aquilo que eu professava do amor de Deus. O que eu estava fazendo com relação à graça de Deus na minha vida. O que nós estamos fazendo com relação à graça de Deus na nossa vida. Porque se o amor ele é contrário, se o medo é contrário a isso, é contrário à palavra, é contrário ao amor, por que eu estou vivendo isso? Porque nós somos assolados. É um espírito maligno que, nesses últimos tempos, tem atacado muitas vidas. Tem atacado, eu vejo, com pessoas que eu convivo, com pessoas que eu converso, e na minha própria vida mesmo. Quão terrivelmente esse espírito tem assolado e tem feito as pessoas pararem, as pessoas desanimarem, entrarem em desespero. Quantas pessoas não têm sido assoladas de tal forma que tem adoecido a alma, tem adoecido o corpo físico, por esse espírito do medo. E daí eu me questionei, fiquei me questionando por um bom tempo. Mas o que eu tenho feito do amor de Deus? Aonde tem ficado o amor de Deus? Se eu estou me sentindo assim, onde está a graça de Deus? Nós louvamos aqui no início, né, já falou muito ao meu coração a respeito que eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. Eu não precisei passar por esse preço, eu não precisei passar por esse processo. Ele foi me dado gratuitamente. Deus nos amou, como o texto diz, primeiro. Ele nos amou. Nós não fizemos nada para merecer. Então eu jamais teria a dimensão do que Jesus fez por mim. Eu jamais sabia do que eu faça, qualquer ação que eu tiver, de alguma forma vai retribuir ou compensar aquilo que Jesus fez por mim. Como o próprio louvor disse, eu nunca vou saber o preço que ele pagou, eu nunca terei essa dimensão. E a gente às vezes é movido por esse sentimento. E esse sentimento, como eu estou falando, ele é contra o amor, porque o medo ele cega a nossa visão. Ele traz escuridão. E o amor é luz, porque Deus é luz. O medo nos tira do propósito. Mas como a palavra diz, propósito do Senhor, os planos de Deus para as nossas vidas, Ele bem conhece que são planos de prosperar, são planos de felicidade, são planos de paz. Se eu estou vivendo fora do meu propósito, fora do que diz a palavra, o que eu tenho feito pelo amor de Deus? Aqui falou sobre, Senhor, me leva a um outro nível, me leva a uma outra dimensão contigo de intimidade. É o que esse ano nós temos buscado aqui na nossa igreja.
E viver o amor de Deus é justamente esse aperfeiçoamento diário, de busca de intimidade com Deus. Como que nós vencemos essas transformações, né? Como que nós vencemos, às vezes, a falta de força, de confiança, o desânimo, é justamente uma vida de aperfeiçoamento em Deus, uma vida de aperfeiçoamento desse amor, de conhecer mais desse amor. O medo muda a nossa alma. Como ele nos cega, nos tira do propósito, ele de alguma forma tenta nos cegar, nos tirar do caminho. E a palavra de Deus diz que o amor é o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando eu estou fora deste caminho, fora dessa rota, quando a minha visão não enxerga isso, é porque eu estou sendo assolado justamente por aquilo que tem me tirado do verdadeiro propósito do amor de Deus na minha vida. Amém? Amém. Os irmãos são todos assim, hoje está todo mundo muito pertinho. Eu estou falando aqui todo mundo assim. A vantagem aqui é que assim, o apóstolo está lá atrás. Então, esse óculos, mais que ele é para longe, né? Eu ainda quase não estou vendo a questão dele lá assim. Ele está bem escondido, então fica mais fácil de pregar, né? Mas os irmãos estão bem próximos. O amor de Deus traz mansidão, traz tranquilidade, né? Estou aqui clamando pelo amor de Deus. O medo rouba as nossas forças. Eu, por alguns momentos em 2025, eu me deparei com isso. As forças faltando. E eu orei ao Senhor, eu clamei e falei, Senhor, tenha misericórdia, porque eu tenho sentido as minhas forças faltarem. No que eu preciso buscar de aperfeiçoamento em Ti, para que eu viva a verdade da graça maravilhosa que foi me dada de forma tão espontânea, de forma tão gratuita. Porque foi um preço muito caro que Jesus pagou para que eu viva uma vida de lamento, de tribulação, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de depressão, de medo. Foi um preço muito caro que Jesus pagou. Nós darmos lados, sermos movidos e levados por esse sentimento, é como se nós estivéssemos anulando, né, dando tão pouco caso à graça de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Porque foi um preço muito caro que Ele pagou. Eu sempre que eu me lembro do sacrifício de Jesus, às vezes eu paro para pensar e nós éramos tão indignos, tão miseráveis, né? Nós não éramos dignos de nada, éramos pecadores. E este amor nos alcançou de forma tão maravilhosa, porque Deus deu o seu único filho. Ele amou de tal forma que Ele deu o seu filho por nós. E Jesus tinha todo o seu trono de glória, todo o seu reino, toda a sua majestade, toda a herança que era só dele, toda a glória que era só dele. E Ele olhou para mim, tão digno, tão miserável, olhou para você e Ele deixou tudo isso por amor a você. Aleluia. Não tem preço esse amor. Não tem valor, é imensurável. Viver uma vida de anular essa graça é uma vida de dar muito descrédito, né? Falta de crédito aquilo que o Senhor fez por nós. E quantas vezes eu não parei pensando nisso? Em momentos de angústia, de desespero, eu parei e pensei, meu Deus, por que eu estou reagindo assim? Há uma graça maravilhosa sobre mim que foi me dada e eu tenho vivido dessa forma. Não, eu tenho uma promessa que é de um socorro bem presente na angústia. E por que eu estou me sentindo assim? Essa é a reflexão que eu quero trazer para você nesta noite. Porque você pode estar se encontrando dessa forma como eu estava. Porque isso não é relativo a mim, isso não é particular da minha vida, mas eu sei que cada um aqui, se nós formos perguntar, está passando por batalhas, por momentos de medo, por momentos de angústia. Se toda a casa que eu perguntar, você está passando muitas vezes com filhos, é no casamento, é na empresa, todos nós estamos sendo assolados por isso. Mas como nós temos reagido com relação a isso? Eu tenho tido forças para prosseguir, para caminhar, para seguir avante, porque a promessa que eu tenho é que no mundo eu terei aflições, mas para mim ter bom ânimo,
porque eu venceria tudo isso. Cristo passou por todas essas dores, por todas as dificuldades, para mostrar para mim e para você que nós seríamos capazes de vencer também. E mais ainda, porque hoje nós estamos amparados pelo Espírito Santo, Ele nos deixou um Consolador, que nos faz prosseguir, que nos faz ter força, que nos faz continuar. Mas às vezes a gente se pergunta, por que a gente passa por tanta dificuldade? Por que a gente é assolado? Porque o inimigo é isso que ele trabalha. É essa a função dele. É 24 horas, incansavelmente, achar uma brecha, lançar uma seta, tentar de alguma forma trazer em nós, justamente, cegar a visão daquilo que é o nosso propósito, daquilo a qual nós somos chamados, da nossa vida em Cristo, da graça maravilhosa que foi nos dada, que foi alcançada, que nós alcançamos através de Cristo Jesus. Ele batalha todos os dias, 24 horas para isso. É a missão dele, A missão dele é justamente tirar de nós a visão, tirar de nós o propósito, nos fazer desanimar, nos fazer, às vezes, desistir. Quantos vezes não desistem? Deixaram de buscar esse aperfeiçoamento, essa intimidade no amor de Deus. Aonde que eu busco essa força? Aonde que eu busco esse aperfeiçoamento? É numa vida de comunhão com Deus. É a vida de comunhão com Deus que traz o aperfeiçoamento do amor. Quando eu oro, eu sou aperfeiçoado no amor, na misericórdia, na graça de Deus. Quando eu leio a palavra, eu sou aperfeiçoado em conhecimento da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Quando eu partilho do amor com os meus irmãos, porque o texto aqui diz no começo dele, que se eu professo que eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Porque se eu falo que amo a Deus, que eu não vejo, que eu não sei como é, que eu não conheço, face a face, e eu não amar o meu irmão que eu vejo, como que eu posso falar que eu amo a Deus? O texto fala esse mandamento de amar uns aos outros. Então, quando eu partilho esse amor com o meu irmão, eu sou aperfeiçoado no amor, eu sou aperfeiçoado na caridade, na misericórdia, na unidade de corpo. Então, tudo isso é buscar ser aperfeiçoado no amor, para quando vir esses embates, você estar fortalecido no amor e na graça, para ter forças para repreender, para vencer. Porque não é só nós, Quantos, se a gente for pegar textos bíblicos, quantos personagens bíblicos, Quantos homens e mulheres da Bíblia não passaram por lutas, por tribulações e por momentos de medo, foram assolados pelo medo. Esses dias tem falado muito, tem ministrado muito, no nosso meio sobre o livro de Esther. Nós tivemos uma reunião de mulheres do Clube da Bíblia, eu estive participando pela primeira vez, e estavam partilhando sobre o livro de Esther. E Esther, lá no capítulo 4, fala que quando ela soube da situação que estava para vir para o povo judeu, que havia sido determinado para eles, quando ela soube do estado que estava Mardoqueu, e Mardoqueu clamou a ela, por ajuda, que ela intercedesse junto ao rei. Eu, naquele momento, quero usar aqui uma figura de linguagem, uma conjuntura, não sei como seria, mas eu acredito que não tem problema. Agora, depois você procura o pastor Marcos, ele vai corrigir. Ou o apóstolo Veranense. Mas eu acho que não vai ter problema. Eu acredito que Esther, ela teve medo. Ela foi assolada pelo medo. Porque naquele momento ela manda responder a Mardoqueu que ela iria ser morta. Como ela iria comparecer à frente do rei? Porque ela não havia sido chamada e não podia, era lei, você só podia se apresentar perante o rei se fosse chamada, e ela não havia sido chamada, se ele não estendesse seu cetro, ela seria morta. Então, como ela ia fazer aquilo, como ela ia interceder pelo povo junto ao rei, se havia essa determinação, ela iria morrer. Mas diante desse embate, eu acredito que ali ela foi assolada pelo medo, pela incerteza, talvez pela angústia daquela situação, ela escolheu o amor e a graça.
Porque ela não correu para falar para as suas empregadas ou para os seus servos, ou ela não foi, se desesperou e veio ao palácio. Não há nenhum tipo de reação dela de desespero. Ela falou para o povo: nós vamos orar. Orar e jejuar. Isso é buscar o aperfeiçoamento no amor de Deus. Às vezes, em embates, em momentos de dificuldade, de angústia, de aflição, a gente recorre a tantas coisas, a tantas pessoas. E justamente é aí que há o desânimo, que às vezes muitos fracassam, que às vezes muitos se desesperam, porque a perfeição do amor está em Deus. E às vezes eu quero isso do meu irmão, às vezes eu quero isso de um parente, às vezes eu quero isso, de uma pessoa próxima. Mas que hoje nós sejamos fortalecidos do Senhor, a buscar nele forças, a buscar nele, que seja aquela voz diária das nossas vidas, como está lá em Josué 1:9. O próprio Deus falando para Josué: seja forte e corajoso, não se apavore, não tenha medo, não desanime, porque eu estou convosco. Ele nos amou primeiro. E esse amor, ele é imutável, esse amor não muda. Ele está pronto para nos ouvir, ele está pronto para nos encorajar. Seja forte e corajoso. Mas o contrário do medo não é ser forte e corajoso. Antes da força e da coragem, vem a fé. É preciso ter fé. É preciso confiar naquilo que você tem crido, naquilo que você tem buscado. É preciso ter a plena certeza do amor que você tem professado. Que a gente falar do amor da boca para fora é muito fácil. Mas viver a essência desse amor não é fácil. Porque esse amor, ele requer denúncia, ele requer busca, ele requer intimidade. Às vezes nós não queremos passar por nada. Nós não queremos ser assolados pelo medo. Nós não queremos ser confrontados. Porque vai requerer de nós renúncia, vai querer de nós abrir mão de algumas coisas, vai querer de nós reconhecer, às vezes, os nossos erros. E nós não queremos. E é onde nós buscamos, em vez de estar firmados no amor e na graça de Cristo, nós buscamos tantos caminhos, né? Que não nos leva a nada. Eu quero abrir um parênteses aqui. Vinha já de um ano com esses embates, né? Quero dar um breve testemunho nesse sentido. E desse questionamento, diante de algumas batalhas, como eu estava me portando, como eu estava vivendo a graça de Cristo. E quando chegou no final do ano ali, nós íamos voltar a trabalhar dia 5 de janeiro. E nós voltamos umas férias, e eu conversei com o Flávio, falei: dia 5 nós voltamos a trabalhar. E nós vamos sentar e vamos traçar esse primeiro trimestre aqui na escola. E nós vamos para cima, nós vamos com tudo. Vamos vencer o medo, vamos lançar. O amor lança fora todo medo. Vamos para cima, vamos sentar, colocar, estabelecer metas. Nós tivemos uma conversa nesse sentido. No dia 5 nós voltamos a trabalhar com muitos serviços, com muitos, procura de aluno, com muita de documento, secretarias voltando. E nós ficamos ali pela manhã e a parte da tarde envolvidos ainda naquele retorno. E o Flavinho falou que tinha aula de futebol, estava voltando naquele dia do futebol dele. E eu até falei: filho, hoje o vamos está muito corrido para a mãe e para o pai. E vai ser difícil para mim te levar. Mas ele gostava muito do futebol. E ele falou: não, eu quero ir, hoje é o primeiro dia. E o Flávio falou assim: vai, mãe, depois da hora que você chegar, a gente vai sentar e ver umas coisas. E eu fui levar. E naquele dia o Flávio teve um tombo no futebol, na aula. Tão simples, uma coisa que eu achei que era nem uma demonstração, você viu. Mas ele não estava deixando de muita dor, não conseguia pisar o pé no chão. E eu, para até aliviar ele ali dessa preocupação, eu até, de certa forma, o tombo foi tão significante que eu achei que não seria nada. Eu levei ele na casa de saúde. E o médico também avaliou inicialmente, porque visivelmente a perna dele não teve alteração nenhuma. Nem de inchaço, nem de roxidão, nem de nada. E o médico até falou: acredito que seja só uma luxação, nós vamos fazer o raio-x. E foi fazer o raio-x. Daí quando veio o raio-x, o médico me chamou
quando ele colocou naquela televisãozinha, né, com um raio-x assim, o Flavinho tinha fraturado os 2 ossos da canela. Os 2 ossos principais que tem na canela, ele havia fraturado. E o médico olhou para mim e falou: nossa, mãe, foi uma queimadura muito feia. E eu fiquei, irmãos, de certa forma, naquele momento, fui assolada pelo espírito do medo. E eu olhei aquela imagem e falei: Senhor, eu não acredito que está acontecendo isso. Não é possível, Senhor, que eu estou passando por isso. E eu olhei e falei, fiquei parada sem saber o que falar. O médico falou: eu vou chamar o ortopedista, mas o caso dele é cirúrgico. E eu olhei assim, isso, o Flavinho estava na sala de espera, ele ouviu, já começou a chorar, e falou: o que eu fazer? Eu falei: não vai fazer cirurgia, não. Fica quietinho, não vai fazer cirurgia. Isso, o médico entrou e eu até fui atrás dele, entrei na sala e falei: doutor, qualquer repouso que houver, o que precisar ser feito, eu me comprometo a fazer. Mas eu não queria que meu filho passasse por essa cirurgia. E ele falou: não é questão da gente querer, mãe. É a necessidade. O caso dele é cirúrgico e ele vai usar uma gaiola. Irmãos, os irmãos sabem o que é a gaiola na perna, né? Quando coloca a perna para sustentar os 2 ossos. Eu fui para o corredor do hospital, entre a sala de espera do Flavinho, e naquele momento, o medo, por isso que eu falo que o medo nos cega, rouba as nossas forças, quer nos tirar do propósito, quer nos tirar do caminho, porque aquele momento foi a sensação que eu tive. Eu perdi as forças das pernas e eu comecei a sentir meu corpo inteiro formigar, gelar, e eu falei: meu Deus, eu vou passar mal, eu vou desmaiar. E eu me segurei na parede e falei: eu não quero operar, eu não quero operar. E eu olhei para ele e falei: Flávio, não vai operar. Mas naquele momento eu lembrei que é uma graça maravilhosa, um amor imerecido que eu não merecia. Ele não precisava me provar nada naquele momento, porque ele não precisa, eu é que tenho que mostrar a ele algo, por conta de tamanha graça que ele me concedeu. Mas, naquele momento, eu lembrei dessa graça maravilhosa. E eu, naquele corredor do hospital, eu só falei poucas palavras. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia da vida do meu filho, tenha misericórdia da minha vida, e todo o cenário o Senhor pode mudar. Foi o que eu falei. Daí nisso, o médico estava conversando com o ortopedista e ele saiu e passou meu quarto. Mãe, oi. Ele falou assim: não vai fazer cirurgia. Vai ser só um acompanhamento clínico da fratura, devido à idade do Flávio. E eu não sei falar os termos técnicos, irmão, mas na hora ele falou alguma coisa técnica a respeito da quebradura. E ele falou assim: mas depois você vai acompanhar clinicamente com o ortopedista, eu não sei te falar, ele vai te dar as instruções depois. Daí ele deixou todos os contatos do ortopedista, né, que tinha pedido no plantão. Isso eu liguei para o Flávio, eu já tinha ligado para ele falando da possibilidade da cirurgia. E lá na escola, ele na hora dobrou os joelhos também e clamou ao Senhor. O que eu quero te dizer, meu amado, é que nós vamos ser assolados por este medo, por este desespero. Faz parte do nosso contexto nessa terra. Não há nada diferente daquilo que o Senhor nos falou, nós passaríamos, que era aflições. Mas que era para nós termos bom ânimo, que era para nós sermos fortalecidos em coragem, era para sermos fortalecidos nesse amor, esse amor que lança fora tudo isso, esse amor que nos sustenta, que nos encoraja, esse amor que nos põe de pé, que tira toda a cegueira, que abre a nossa visão. Olha o que nós estamos passando, enquanto o mundo se desespera, enquanto o mundo olha rumores de guerra, nós clamamos e nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus, nós precisamos escapar do alto que é Cristo. Isso não nos move, isso não nos abate, isso não nos desespera, porque nós sabemos da promessa, nós sabemos para o que nós caminhamos, para o nosso alvo, e isso não nos abate, isso não pode nos abater, isso não pode tirar a nossa visão, o nosso foco do propósito. O mundo é em desespero, mas nós não entramos em desespero, nós vivemos o amor, nós vivemos a graça, a misericórdia maravilhosa de Cristo Jesus. Nós prosseguimos, nós caminhamos com um caminho limpo, um caminho aberto, um caminho de luz, de
visão aberta. Nós não podemos nos deixar ser movidos por esses sentimentos, por essas guerras que estão tendo agora, não guerras só nos rumores, mas eu falo guerras internas que tantas pessoas têm enfrentado. A gente tem conversa com algumas pessoas e a gente vê quantas lutas, quantos embates pessoais as pessoas têm passado. E são pessoas longínquas na fé, são pessoas que caminham há muito tempo com Deus, mas que têm essa dificuldade de buscar esse aperfeiçoamento. Esse ano, acho que mais não há sombra de dúvida do direcionamento do Senhor para este tema, que é intimidade, porque nós estamos caminhando para tempos em que vai nos permanecer de pé, e o que vai nos sustentar em pé é justamente a nossa vida de intimidade e comunhão com Deus. O quanto você tem buscado isso? O quanto você tem buscado dessa intimidade com o Senhor? O quanto você tem orado? O quanto você tem parado para ler, para buscar na palavra? O quanto você tem parado e se dedicado pelo menos um tempo na casa do Senhor, no serviço do Senhor? O que você tem feito para que esse amor se aperfeiçoe em você? Para que você esteja fortalecido nesse amor? Que verdadeiramente hoje nós sejamos assim, ministrados por essa palavra e fortalecidos. Que você tenha a plena convicção, a plena certeza de que você foi alcançado por este amor que foi falado aqui no louvor. Nós nunca saberemos o preço desse amor, mas foi um amor que não tem igual. E tanto você e eu não tivemos que fazer nada por este amor. Ele foi nos dado de bom grado. Ele deixou o seu trono de glória por mim e por você. E Ele voltou e não nos deixou desamparados. Ele está aqui presente em mim e em você. É só você clamar, Ele é o socorro bem presente na angústia. No meu momento de angústia, eu tive 4 palavras só. Mas eu soube a quem recorrer. Foram 4 palavras direcionadas ao meu Pai, a um Pai de amor. Tantas vezes a gente já ouviu essa palavra, o véu se rasgou. E quantas vezes nós temos colocado de volta esse véu sobre nós? O véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao Pai. É aquilo que os discípulos perguntariam agora, Senhor, como nós ficaremos, ou como nós oraremos, como que nós vamos buscar. Não há mais rituais, não há mais nenhum tipo de sacrifício. É você, aonde você estiver, está pronto para te ouvir. É só você olhar para o céu, é só você falar, Pai. Ele está pronto para te ouvir. Aleluia. O filho nosso, quando ouve, quem não é pai ou mãe, mas vai ser, e vai saber esse sentimento. Quando você ouve a voz do filho falando pai, falando mãe. Eu sempre brinco com a Ana Carolina que o meu amor, ele pelos meus filhos, ele dói. Mas não é uma dor ruim, não, mas é uma dor boa, é uma dor de satisfação, satisfatória essa dor. Mas eu falo que é um amor, isso eu falo em âmbito carnal. Imagina o nosso Deus. Porque eu faço pelos meus filhos, por um amor, que nós temos um elo, que eu gerei, e que eles estão aqui. Mas o nosso Pai não. Nós não éramos dignos de nada. E Ele deu o único filho dele. Então que você possa ser ministrado e fortalecido nessa palavra. Você está debaixo dessa graça. Todo medo tem que ser lançado fora. Todo desespero, toda incerteza não pode ter lugar na sua vida. Na sua vida só pode ter lugar para esse amor e para essa graça que foi nos alcançado. Amém? É essa palavra que eu tinha nessa noite para os irmãos. E o Espírito Santo possa ministrar melhor no coração dos irmãos. Mas, acima de tudo, que
que vocês possam buscar se aperfeiçoar, se fortalecer nesse amor. Não termina com o momento que você levanta suas mãos e aceita Jesus e ali foi tudo resolvido. Agora é um processo. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia. Mas não deixe que nada roube de você essa graça. Que nada roube de você esse amor. Que você possa, então, todos os dias buscar essa perfeição em oração, em comunhão, em uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Amém.